Então, invista nisso também aí nesse último mês de Brasil, para não chegar no último dia ali na viagem você falar, putz, esqueci disso. Tá ok? Então faz o seu checklist aí de acordo com Portando Portugal. E se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui para mim nos comentários, que eu quero te ajudar a planejar da melhor forma possível aí a sua viagem para dar tudo certo, assim como deu a nossa, tá bem? Olá pessoal, para quem não me conhece, está chegando por aqui agora, meu nome é Raquel Zanata e eu e minha família moramos aqui em Castelo Branco. Esse canal aqui é dedicado para falar um pouquinho sobre a nossa vida aqui no interior de Portugal, emprego, escola, como eu vim para cá e trouxe a minha família com visto de estudante, enfim, a gente fala um pouquinho sobre a vida de imigrante aqui numa cidade do interior, numa cidade da região da Beira Baixa, como é conhecida aqui, a região de Castelo Branco. E hoje a gente está iniciando um especial dessa semana, que é o especial de 1 ano de Portugal, isso mesmo. Ontem, dia 18 de setembro, nós completamos nosso primeiro aniversário em terras portuguesas. Isso pra gente é um marco muito especial que a gente quer dividir com vocês, a gente quer compartilhar um pouquinho sobre a nossa história, como foi. Apesar da gente já ter contado um pouquinho, né, desse processo aqui nesse canal, dessa vez a gente vai fazer com um olhar diferente. Eu quero contar para vocês em 3 vídeos como foi o passo a passo do nosso processo de mudança, mais especificamente no mês ali de setembro de 2021, como foi ali os últimos dias no Brasil, como foi a nossa chegada aqui em Portugal e como está sendo, né, esse início de vida aqui, como foi esse primeiro ano aqui em Portugal, tá? Então, para você que nos acompanha aí em tempo real, hoje, né, segunda, dia 19, a gente vai botar o primeiro vídeo falando aí dos nossos últimos dias no Brasil. No dia 21, na quarta-feira, a gente vai colocar um vídeo sobre a nossa chegada aqui em Portugal, como foi a nossa viagem com a Lara, né, uma criança pequena na época de 2 anos e meio, como foi a nossa viagem até aqui. E no terceiro vídeo, no dia 23, a gente vai falar sobre esse ano, né, expectativas, realidades, como foi esse processo aí de adquirir casa, carro, emprego, escola para Lara e tudo mais. Nossa retrospectiva desse primeiro ano em Portugal. Então, fica ligado nesses 3 dias e se você está nos acompanhando aí do futuro, então fica ligado que eu vou deixar por aqui tudo linkado e aqui também abaixo para vocês conferirem, tá bem? Então vamos lá, vamos começar. Para quem está curioso, primeiramente, onde eu tô, olha, eu vou mostrar aqui para vocês, tem esse lago lindo aqui, eu tô na zona da área de lazer, né, na área esportiva, como diz aqui. Tem esse lago lindo aqui que vocês viram, geralmente eu coloco lá no nosso Instagram, imagens daqui, porque eu adoro vir aqui, caminhar, espairecer, meditar. É um lugar muito lindo. Se você está pensando em conhecer Castelo Branco, certamente você vai conhecer esse lugar, você precisa conhecer esse lugar. E foi aqui que eu escolhi para fazer essa nossa semana especial de comemoração de aniversário. Então, nesse primeiro vídeo eu quero contar para vocês como foi esse meu passo a passo, meu não, né, nosso, porque sou eu, meu marido Lucas e minha filha, hoje ela tem 3 anos e meio, como foi o nosso passo a passo de mudança, como foram os últimos dias da gente para vir até aqui, como eu falei com vocês. Foi uma viagem muito aguardada, muita expectativa, com muitos sentimentos, muitas emoções. Nós nos planejamos durante praticamente uns 3 anos para vir até aqui. Eu conto a nossa história nesse vídeo que eu vou deixar aqui para vocês. Nós íamos vir a princípio sem visto algum, mas aí veio a Lara na nossa vida, nós preferimos esperar um pouco, nós preferimos fazer as coisas com mais calma e mais planejamento e foi a melhor decisão que nós tivemos. Então, em 2021 eu dei entrada na universidade aqui, fiz a minha candidatura, passei, fiz a minha matrícula e em junho eu pude dar entrada no meu visto de estudante. Esse visto só chegou em agosto.
mais precisamente no dia 6 de agosto de 2021. E foi aí que a gente deu o start mesmo da mudança. Apesar de que já tinha muitas coisas organizadas, foi muito bem arquitetado. Graças a Deus a gente teve uma viagem muito tranquila e é isso que eu quero passar para vocês. Mais ou menos um checklist do que a gente fez nesse último mês. Então, para começar, o primeiro passo foi a compra das passagens. Nós, assim que o visto chegou, dia 6 de agosto, se eu não me engano, era uma sexta-feira, nós ali mesmo, no final de semana, passamos pesquisando passagens. A princípio a gente não conhecia ninguém que trabalhava com isso, então nós preferimos ir direto aos sites, né? Decolar.com e eles levam direto aos sites das companhias aéreas. Hoje eu até já conheço muitas pessoas que trabalham com passagem aérea. Até se você quiser indicação, tá pensando em vir para cá, me consulta no privado ou aqui, né, no comentário ou lá no Instagram, que eu falo com vocês as indicações que nós temos de grandes amigos que fizemos aqui, que trabalham com passagens, mas na época nós não conhecíamos. Então eu comprei direto pelo site da TAP. Não acho que eu paguei muito barato, mas compramos as passagens para o dia 17 de setembro, na madrugada, tá? Isso é uma dica que eu dou para vocês que vêm com criança. É muito bom viajar na madrugada com criança. A gente saiu do Brasil, acho, se eu não me engano, umas 10 horas da noite ou 11. Eu não lembro de muitos detalhes, eu vou explicar para vocês um pouquinho ao longo desse vídeo o porquê. Mas nós saímos do Brasil à noite, tivemos a janta dentro do avião e a Lara portou-se muito bem, e ela dormiu. Então, se você está pesquisando passagem, vem com criança, procura ver de madrugada, que é muito mais tranquilo, tá? Mas isso eu vou falar mais detalhadamente no segundo vídeo, tá? Porque tem prós e contras também de viajar de madrugada. E eu vou especificar mais para vocês no segundo vídeo, fica ligado aí. Mas, então, nós compramos as passagens pelo site da TAP, parcelamos em 10 vezes, sem juros. É bom, é ruim, a gente veio viajar ainda com dívida, mas por outro lado a gente não dispôs de capital, por mais que a gente tivesse no momento, a gente não dispôs de capital, para que a gente ali não sabia exatamente quanto que ia gastar nesse início de Portugal, né? Então a gente preferiu estar com dinheiro em mãos para poder viajar, né? E não gastar tudo com passagem ali pagando à vista. Então, para quem aí tem esse planejamento financeiro, talvez seja bom. O ruim é a dívida que você fica pagando depois, mas para a gente funcionou. A gente ficou ali com uma reserva financeira em mãos, tá? E isso foi muito importante para a gente. Eu acredito que é muito importante para todo mundo que está vindo. Bom, falando ainda em reserva financeira, algo que a gente fez 6 meses antes da viagem e que a gente intensificou no último mês foi a troca de euro, né? A gente foi trocando aos poucos. Nos últimos 6 meses que a gente estava no Brasil, a gente fez um cadastro numa loja de câmbio, né? E a gente foi trocando. Toda vez que a gente estava no centro da cidade, que a gente morava, a gente ia até a loja de câmbio. Eu já tinha até o contato da vendedora e aí eu perguntava para ela o dia da cotação e tudo, e a gente reservava um dinheiro e ia lá trocar. A gente foi fazendo isso aos poucos. Eu não gosto muito de falar em valores porque eu posso induzir as pessoas, mas a gente trocou cerca de 4.000 euros. Por quê? Quando você chega, você ainda não tem conta bancária, você vai precisar, por exemplo, a gente pagou hotel, então a gente precisava de dinheiro em mãos, comprar o chip, né, o cartão do telemóvel, a gente precisava pagar o transfer, a gente precisava de uma reserva ali também para pagar calções e arrendamentos antecipados quando fôssemos arrendar a casa. E a gente tinha medo do banco a gente não conseguir fazer a conta no banco a tempo, né, dar algum tipo de burocracia. Então a gente
trouxe por volta de 4.000 euros. Eu não lembro da quantia exata para falar com vocês, e também não gosto de induzir, porque existem pessoas que vão gastar menos do que isso, tem pessoas que vão gastar mais, mas a gente preferiu ter essa segurança. Então nós fomos nesse último mês intensificando ali a compra do euro, tá? A gente ia, toda vez que ia ao centro da cidade, a gente ia e comprava um pouquinho mais, né, aproveitando ali a variação do câmbio. Às vezes estava um pouco mais caro, às vezes um pouco mais barato, a gente ia fazendo um preço médio aí, e isso é uma dica que eu dou para vocês: não deixe para comprar o euro tudo próximo da viagem, porque pode ser que o valor esteja muito alto e você perca dinheiro nessa espera. Então, aí nós fomos guardando, né, fomos nos programando nesse último mês ali. Compramos as passagens, já tínhamos uma data. A data foi 17 de setembro, então a gente conseguiu administrar ali os últimos dias no Brasil de uma forma muito bacana. A primeira coisa que eu fiz antes de fazer as malas foi fazer um desapego. Eu tinha muita roupa, muita coisa, e tinha um closet cheio de roupas e sapatos que eu sempre gostei muito. Eu era muito acumuladora e passei por um processo ali minimalista, tanto na pandemia quanto nesse processo de viagem. Então eu fui vendo o que realmente era necessário, o que realmente ia me trazer benefício, o que eu precisava guardar, o que eu não ia usar mais, enfim. Então nesse último mês eu fiz uma sessão de desapego, eu fiz um bazar. Eu falo bazar porque não foi bem um bazar. Eu separei mais de 50% das minhas roupas, separei muita coisa e disponibilizei para minha família. Minha irmã, minha mãe, minhas cunhadas, minha sogra, todas foram lá em casa, a gente fez um lanchinho e eu fiz um bazar de doação, né? Não quis vender as peças, poderia ter vendido. O que elas não quiseram, o que não coube nelas, a gente doou para uma instituição, né? Para pessoas que precisavam. Eu achei melhor fazer assim, até porque eu sei que tem pessoas que fazem um bazar e vendem e juntam um dinheirinho, né, para trazer, mas eu achei melhor doar e ajudar outras pessoas, né, do que lidar com isso, de botar preço nas minhas coisas. Eu não saberia lidar muito bem com isso, porque tinha coisas que não tinham muito valor e tinha coisas que tinham valor sentimental, enfim. Então eu preferi fazer assim. Mais ou menos uns 20 dias antes da viagem. Foi bom que, como a gente não teve assim um bota fora, né, como dizem, uma festinha de despedida, a gente acabou não fazendo. Então ali a gente já fez uma confraternização das mulheres ali, e fofocando, conversando, experimentando roupa, e foi bem bacana, foi bem legal, tá? A gente também fez um desapego das nossas coisas. Eu doei algumas coisas, roupas de cama. Eu não trouxe praticamente nada, roupa de cama, mesa, banho, algumas coisas que tinham um valor sentimental maior, nós fomos alocando na casa de algumas pessoas. Por exemplo, eu enviei algumas coisas para a casa da minha mãe, então eu deixei um quartinho montado lá na casa da minha mãe com algumas roupas de cama que eram, né, que a gente tinha ganhado de casamento, algumas coisas que são mais sentimentais, alguns presentes de padrinhos queridos, nós guardamos na casa da minha mãe. Eu guardei algumas coisas na casa da minha sogra também, alguns brinquedinhos da Lara eu deixei também na casa da minha sogra, que aí, né, quando nós formos lá, ela vai matar um pouquinho da saudade, enfim. Porque eu cheguei a comentar com vocês que eu priorizei bastante trazer brinquedos da Lara ao invés de muitas roupas, então eu trouxe bastante brinquedo dela, mas não pude trazer tudo. Então algumas coisas eu doei, outras coisas eu deixei lá na minha sogra, até para minha sobrinha poder brincar também, e enfim. Então nós preferimos fazer assim, um desapego das roupas, um desapego das coisas, né, dos móveis e enfim, das coisas da casa. Esse último mês a gente usou para organizar muitas coisas, sabe? Poder ver o valor que cada coisa tinha ali pra gente. Então eu
vi e revi várias vezes a mesma coisa, porque a princípio aquilo que me trazia muita sensação de apego, que eu queria guardar muito, então passava-se alguns dias, eu olhava de novo para aquilo e falava, mas por que eu tenho essa sensação de apego? Será que realmente vale ou não vale? Será que não estou exagerando? Será que assim vale a pena guardar isso por muito tempo? Não sei quanto tempo que eu vou voltar a ver essas coisas. Então foi bom por isso, porque eu não tive que tomar todas as decisões muito rápido. Eu fui fazendo aos pouquinhos. Então muita coisa que eu achava que eu tinha apego, depois de uma semana eu via que não tinha tanto apego assim, que valia a pena abrir mão, para que em vez de ficar numa caixa guardado por 2, 3, 4, 5 anos, não sei quanto tempo, e talvez até mais, talvez eu olharia aquilo depois de um tempo e não teria tanto valor para mim. Então eu preferi depois, né, repensando essas coisas, doar para outras pessoas. Então isso foi muito legal. Então eu já digo para vocês, tanto roupa quanto as coisas da casa, não tome as decisões todas no calor da emoção de uma vez só. Vá pensando aos pouquinhos, nos últimos meses, o que vale e o que não vale a pena, tá? E aí sim, aí eu fiz a mala, fiz as 3 malas, né? Nós viemos com 3 malas grandes de 23 quilos, 3 malas pequenas e mais mochilas. Então, o que nós fizemos? Eu fiz a primeira mala e aí eu vi que cabia muito pouca coisa que eu tinha separado. E aí depois eu tirei mais umas coisas, fiz uma revisão, dali a uma semana eu fiz a mala novamente, fui tirando coisas, fui colocando coisas, enfim, fui fazendo esse movimento de pensar e repensar várias vezes, para depois, na última semana, fazer a mala final. Mas aí eu já tinha doado muitas coisas, mais de 50% do que eu já tinha doado. E isso foi muito positivo, valeu muito a pena. Então essa é uma dica que eu dou para vocês, né, das coisas, das roupas. E a outra dica que eu dou também é em relação à sua vida burocrática no Brasil. Já vá pensando em conta de luz, telefone, água, o que você vai fazer, vai pedir o desligamento dessas contas, né, dessas coisas que estão no seu nome, ou vai passar para outra pessoa, já passa o nome de uma vez, já vai a bancos, já vê a questão, se você tiver, por exemplo, empréstimo, já resolve essa situação de uma vez. Se você tem algum produto adquirido no banco, veja como está a situação, uma previdência privada ou um seguro ou um plano de saúde. Já vai vendo essa questão burocrática nos últimos dias, no último mês, não deixe para os últimos dias. Vai vendo isso, já programa o desligamento de alguma conta que você tenha, programa para o final do mês. Nós fomos fazendo assim. A última coisa que eu acho que nós cancelamos foi o plano de saúde. Nós deixamos para a última semana mesmo, porque se minha filha precisasse de algum atendimento, então nós teríamos ainda essa possibilidade de levá-la e tudo, né? Isso foi algo que a gente privilegiou até o final. Mas de certa forma, você nesse último mês tem que pensar nessa parte burocrática. E a outra parte burocrática também que eu falo para vocês verem no último mês é a questão do cartório. A gente deixou para pegar as certidões de inteiro teor apostiladas no finalzinho, porque a de casamento, por exemplo, tem uma validade de 6 meses. E a de nascimento, né, da minha filha tem validade de 1 ano. Então eu deixei para o último tempo, né, porque eu ia usá-la para o reagrupamento familiar do meu marido e da minha filha. E eu não sabia quando ia ser. Eu só tinha a data marcada no CEF para mim. Eu precisava passar pelo CEF primeiro para depois marcar o reagrupamento deles. E eu não sabia quanto seria. Então eu deixei para o último mês para fazer as certidões, apostilar os meus diplomas. Então eu gastei muito dinheiro em cartório,
fazendo toda essa parte de documentação. E uma coisa que é primordial é uma procuração para alguém no Brasil, né? Eu fui até o cartório, eu queria uma procuração total de plenos poderes, que eu deixei com um familiar meu, deixei com meu pai, mas hoje em dia, pelo que foi me passado, não se faz mais de plenos poderes. Você tem que especificar cada coisa que você precisa, por exemplo, bancos, Detran, órgãos federais, municipais, compra e venda de imóveis, enfim, você tem que pensar para que você precisa da procuração, para aí sim você pedir ao cartório. Então, o que nós fizemos? Eu não sabia exatamente para que eu poderia precisar da procuração, né? Se eu precisaria de algo federal ou municipal. Eu, no caso, né, sou funcionária pública, então pode ser que precise resolver alguma coisa por mim num órgão municipal. Então, a gente tinha algumas coisas ainda para resolver no Brasil, porque nós não demos a saída definitiva no Brasil, que nós ainda temos algumas coisas lá, investimentos e tudo. Então, pode ser que a gente precise de um procurador para alguma coisa. Então, juntou eu e meu marido, fizemos uma procuração única no nosso nome, com um procurador total. Então, em vez de fazer uma procuração muito cara para ele e uma muito cara para mim, nós juntamos, fizemos uma no nome do casal, com um procurador só, e fizemos da mais completa. Pode ser que ajude aí para vocês que estejam fazendo essa organização para vir. Pode ser que mude de cidade para cidade, de estado para estado, não sei como funciona, mas para a gente funcionou assim. Então a gente ia gastar o dobro do que a gente gastou. E eu tinha muito medo de fazer uma procuração simples e precisar de algo a mais e não poder ter e passar por uma burocracia de ir ao consulado, gastar dinheiro aqui em euro, coisa e tal. Então, repensa aí, o que você ainda tem no Brasil? Tem imóvel no seu nome? Tem carro no seu nome? Tem alguma despesa ainda aí no seu nome? Alguma coisa que você ainda vai precisar resolver? Então, faça uma procuração da mais completa possível para algum procurador ficar responsável para você aí no Brasil. Não venha para cá sem deixar alguém responsável aí por alguma coisa que possa vir a surgir, e ali na correria você ter que gastar ainda mais porque não deixou a procuração antes. Outra dica que eu quero dar a vocês também é em relação à saúde. Nós fomos ao médico, fizemos check-up, levei a Lara, ela fez exames, fez check-up, fui ao dentista, aproveitei, já tirei 2 sisos que eu tinha que estava dando problema, estava doendo já, eu aproveitei, já fiz essa extração, porque você chega aqui, né, é tudo novo, você ainda não tem número de utente, você ainda não conhece um médico, um dentista, você não sabe como funciona, e por mais que você tenha pesquisado, não sabe como funciona o sistema de saúde aqui, então vale a pena você fazer esse check-up no Brasil, você ir ao médico, pedir receita do remédio que você toma, já traz a receita atualizada, assinada e carimbada pelo seu médico, que aqui você pode fazer essa troca. Você já compra algum remédio, por exemplo, se você vem com criança, já compra antitérmico, antialérgico, alguma coisa que seu filho, sua filha toma, pomadinha para picada de inseto, essas coisas assim. Já traz algumas coisinhas que pode vir a precisar na viagem. Então faz esse planejamento médico também, esse planejamento de saúde, tá? Nesse último mês vale a pena você fazer um check-up legal aí e fazer a sua viagem mais tranquilo também. A última dica que eu dou para vocês em relação à mala, nós fizemos a nossa mala, né? Como eu falei para vocês, foram 6 malas. E eu comprei 6 cadeados com chave. Comprei daquele simplesinho mesmo, comprei no camelô, 6 cadeadinhos com chave. E eu fiz um sistema bem legal. Eu botei os cadeados com as chaves e pintei de esmalte da mesma cor, o cadeado e a chave,
né? Cada cadeado vem com 2 chavinhas. Então o que eu fiz? Eu pintei cada cadeado com uma cor de esmalte e as chavinhas da mesma cor de esmalte. E eu coloquei cadeado nas 6 malas. E foi ótimo. Por quê? Quando chegamos no aeroporto, o atendente perguntou se eu queria despachar também as malas pequenas por conta da companhia. E nós despachamos. E foi ótimo. Então, as 6 malas estavam com cadeado e eu fiquei muito mais tranquila. E aí, como cada cadeado tinha 2 chaves, eu fiz o quê? Coloquei uma chave de cada em um cordão diferente, em um chaveiro diferente, e fiquei com uma e o Lucas com outro chaveiro. Eu fiquei com um cordãozinho, ele com um chaveiro, e ali a gente tinha essa segurança. Se perdesse um molho de chave, nós tínhamos outro. E todas elas coloridinhas. Então, quando eu cheguei no hotel, eu fui abrir a minha mala, eu já fui certeira ali, o cadeado vermelho, a chave vermelha, já destranquei. Então isso é uma dica legal, tá? Na última semana que a gente saiu para ver coisa de médico, de banco, eu falei, Lucas, vou comprar cadeado. Aí ele até falou assim, vai comprar só para as 3 malas grandes que a gente despacha? Aí eu falei, não, acho que eu vou comprar para as 6, porque aí é mais tranquilo, a gente fica mais seguro e se despachar às 6 a gente fica tranquilo. E foi tiro e queda, foi batata. Chegando no aeroporto, ele perguntou se queria despachar, nós despachamos, foi excelente, porque a bagagem prioritária ali para Lara, né, paninho, fralda, que ela ainda usava fralda, roupa extra, mamadeira com o leite que eu trouxe, com, né, o pozinho do leite que ela tomou no avião, estava ali na minha mala de mão, tudo ali na mala de mão, coisas que a gente poderia precisar, uma troca de roupa se fosse o caso, estava tudo ali na mala de mão. Coloquei saquinha descartável, se fosse o caso, coloquei o computador, tudo na mala de mão, dinheiro, celular, computador, tudo ali com a gente. E essas malas de 10 quilos, a gente só colocou algo que a gente precisaria só mesmo aqui em Portugal. E aí a gente fechou tudo com cadeado, separamos as chaves e foi excelente. Elas estavam marcadas e eu não tive aquele trabalho de ficar testando as chaves, sabe? Então é uma dica bacana que eu dou para vocês. Já se prepara, e isso também não deixa para última hora, que pode ser que você esqueça e você vai ficar um pouco desconfortável de não ter a sua mala com o cadeado despachada no avião, né? E outra coisa que a gente investiu também foi naqueles plásticos filme, sabe? Grandes, aqueles rolos grandes, que aí a gente enrolou bastante a mala também, que a nossa mala não é da mais cara, então para ela aguentar a viagem, ela é de tecido, para a gente aguentar a viagem, a gente enrolou bem plástico filme nela, para ela ficar legal e aguentou a viagem inteira. Então invista nisso também aí nesse último mês de Brasil, para não chegar no último dia ali na viagem você falar, putz, esqueci disso, tá ok? Então faz o seu checklist aí de acordo com Portando Portugal, e se tiver alguma dúvida pode deixar aqui para mim nos comentários, que eu quero te ajudar a planejar da melhor forma possível aí a sua viagem para dar tudo certo, assim como deu a nossa, tá bem? Então, basicamente foi isso que a gente fez no último mês no Brasil. Assim, eu comentei com vocês que eu não lembro de muita coisa, porque realmente, por mais que eu tenha me planejado muito e a gente estava esperando muito pela viagem e a gente queria muito, enfim, os últimos dias no Brasil são muito loucos. Pelo menos foi pra gente assim. Hoje eu olho pra trás, eu vejo como um filme. Sabe aqueles filmes de cinema mudo? Aqueles filmes antigos em preto e branco? Tudo um pouco confuso, um pouco em câmera lenta, mas faltando algumas partes. E você não lembra exatamente aquilo que você falou, aquilo que você fez. Esses dias mesmo eu estava tentando recordar aonde eu coloquei as fotos, os álbuns de recordações, aonde estavam alguns livros que eu guardei, se eu guardei, se eu não. Então,
tudo fica um pouco apagado na sua memória, porque são muitas emoções, muitas nuances que você tem que lidar, a dor do desligamento, né? E ao mesmo tempo a felicidade de você estar vindo, e ali a incerteza do que vai acontecer, mas ao mesmo tempo a esperança de muita coisa boa ainda vindo por aí. Então esse último mês foi tudo muito louco na nossa cabeça. Tanto é que esses dias eu e o Lucas, a gente estava tentando relembrar o que a gente falou com os nossos parentes no último dia, quem a gente viu, quem a gente não conseguiu encontrar. E as pessoas ainda, alguns amigos mandavam mensagem pra gente, né? Porque eu falei com vocês que a gente não fez festa de despedida, a gente estava num momento de Covid, né? E tinha que fazer o teste do Covid antes de vir. E a gente estava com muito medo do teste do Covid dar positivo, né? E a gente só relaxou mesmo um dia antes da viagem, quando a gente olhou aquele teste negativo. A gente, ufa, a gente vai poder viajar, porque ainda tinha essa incerteza nossa, a gente faz uma reunião para se despedir das pessoas, imagina, a gente pega Covid, não pode viajar, ter que remarcar, porque a gente ouviu histórias assim. Então, foi tudo muito louco. Teve pessoas queridas que a gente só se despediu por mensagem. Tem pessoas da nossa família que a gente assim só se deu conta que não ia ver ali num dia, sabe? Foi muito louco, é muito doloroso, ao mesmo tempo muito emocionante, assim, no sentido de uau, tá acontecendo. Então prepare-se para isso, prepare-se emocionalmente, além da burocracia, além de toda a preparação de documento, né, de mala e tudo. Prepare-se para isso. Talvez você chegue depois de um ano da sua viagem, olhe para trás e fale, meu Deus, eu esqueci disso, eu esqueci daquilo, nossa, eu não falei com fulano, não falei com Beltrano, ou será que eu fiz isso, será que eu deixei de fazer? Porque realmente na nossa cabeça assim parece um filme, parece que a gente não estava ali no momento, sabe? E olha que a gente estava muito bem preparado, a gente estava muito organizado e parece que ele, quando é real, quando está acontecendo, as coisas fogem um pouco do seu controle. Então, quanto mais planejamento você tem, melhor vai ser a sua viagem. Fica ligado aí nos próximos vídeos que eu vou contar para vocês como foi a nossa chegada aqui, como a gente passou na imigração, quer dizer, como foi o nosso voo primeiro com uma criança pequena, como a gente chegou na imigração, como foi a nossa vinda para Castelo Branco e como foi a nossa expectativa e realidade sobre Portugal, sobre Castelo Branco nesse primeiro ano de vida aqui, ok? Muito obrigada por ter acompanhado a gente até aqui, espero que tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!